Boa noite a todos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Estamos de volta, mais uma vez, para compartilhar as verdades de Deus, as preciosidades de Deus, através da sua palavra, deste livro sagrado. Sabemos que isto aqui, fechado, é um livro comum. Mas, quando abrimos, acreditamos que é a palavra de Deus, é a boca de Deus falando com cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de abrir a palavra de Deus, quero incentivar cada um de vocês a participarem ainda da nossa campanha de cobertores e também manter a sua fidelidade através dos dízimos e a sua generosidade, o seu amor através das ofertas. Seja generoso, seja generosa, e que a palavra de Deus se cumpra na minha, na sua, na vida de cada um de nós, quando diz que uma vida, uma alma generosa prosperará. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém? Eu quero ler um texto, na verdade, um versículo muito conhecido mesmo, do profeta Isaías, lá no capítulo 55. É o versículo 6, muitos já sabem até de cor o que está escrito neste versículo, que diz assim: busquem o Senhor, enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele, enquanto está perto. Vou repetir. Busquem o Senhor, enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele, enquanto está perto. É tempo de buscar ao Senhor. Querido Deus e Pai, dá-nos da Tua graça mais uma vez. Já tivemos a indicação, a orientação, a inspiração do Teu Espírito, e que agora, Pai, a Tua unção venha nos ensinar estas verdades. Sua palavra diz, Senhor, através do apóstolo João, que nós temos uma unção que vem de um Deus santo. Esta unção ela é verdadeira, Pai. Ela não é uma unção impostura, falsa. E esta unção nos ensinará todas as coisas. Que seja assim, Senhor, na vida de todos nós, em nome de Jesus. Amém. É tempo de buscar ao Senhor. Buscar o Senhor significa buscar a sua presença. É uma tradução comum da palavra hebraica, né? Presença, face. Literalmente, nós devemos buscar sua face. Mas esta é a maneira hebraica de se ter acesso a Deus. Para estar diante de sua face, é preciso buscar e estar na sua presença. Não sei se você entender. Este verbo buscar, verbo transitivo direto, significa esforçar-se por achar ou descobrir alguém ou algo. Buscar, no meu entendimento, pressupõe, implica em deslocamento, em deixar o comodismo e o estado de passividade. O profeta Isaías,
ele diz assim: busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Por quê? Vai chegar um momento em que ele não será mais encontrado. Clamem por ele enquanto ele está perto, porque chegará um momento que ele estará longe, estará distante. Então, com esta introdução, eu quero dizer 4 verdades aqui a você nesta noite. Eu espero que estas verdades sejam bastante significativas e relevantes para você, como foi para mim. Em primeiro lugar, Deus quer e deseja muito, mas muito mesmo, que o busquemos de todo o coração. Deus certamente quer que o busquemos. Ele mesmo prometeu que seria, encontrado por aqueles que o buscassem. Deus nos mostra que mesmo quando estamos fragilizados, afastados, se o buscarmos com sinceridade, Ele vai nos ajudar, vai nos perdoar, vai nos levantar e vai nos curar. Deus disse a Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se afastar, obviamente, dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a humanidade. O profeta Oséias, lá no capítulo 10, versículo 12, se você quer conferir, ele diz que nós devemos semear a retidão para si. Semeiem a retidão para si, colham o fruto da lealdade, em razão de semear a retidão. E façam sulcos no seu solo não arado. Pois é hora, é o momento de buscar o Senhor, até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Aleluia. É verdade também que alguns, para não dizer muitos, não têm interesse pela busca constante de Deus. Não levam a sério o que existe de sagrado, relevante e significativo para Deus, que é um culto de louvor, de adoração, de gratidão. E não levam a sério também o que Deus considera como sagrado, que são os dízimos e são as ofertas. Ófine e Finéias, nós conhecemos os 2 filhos de Eli, sacerdote, na época do primeiro profeta de Israel, Samuel. A história, a Bíblia revela que Ófine e Finéias eram ímpios e não se importavam com o Senhor. Não tinham interesse em buscar o Senhor e a sua presença. A história destes 2 homens é muito forte. A revelação a respeito do caráter destes 2 filhos de Eli eram terríveis. O texto sagrado diz lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 17, que o pecado destes jovens, homens jovens, era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo o culto ao Senhor, as ofertas ao Senhor.
Na verdade, queridos, eles não se importavam com o Senhor. Não se importavam com a presença de Deus. Não se importavam com o culto a Deus, nem com a busca constante da face de Deus. Eu penso que nos dias de hoje, também há pessoas como Ófine e Finéias, que só se importam, ou só se importavam com as suas vidas, e com os seus próprios interesses. Deus disse a Eli: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo também. Como está escrito, e o apóstolo Paulo, durante o seu ministério, ele sentiu isso na pele. Um desinteresse muito grande, por parte até mesmo dos romanos, cuja carta ele acabou escrevendo, dizendo que todos se desviaram, pecaram, transgrediram e foram destituídos, foram alienados da glória de Deus. Não há nenhum justo, disse o apóstolo Paulo aos Romanos. Nenhum sequer. Romanos capítulo 3, verso 10 e 11. Não há ninguém que entenda, nem ninguém que busque a Deus. Foi o drama que o apóstolo Paulo viveu naquela época. Então, que esta verdade fique registrada na minha e na sua vida. Deus quer e deseja muito que o busquemos de todo o seu coração. Em segundo lugar, preste atenção. A busca constante de Deus e do reino de Deus proporciona uma vida próspera e de suprimento de todas as necessidades essenciais para a vida. Aleluia. Jesus Cristo notou que as pessoas já estavam muito preocupadas. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? Sim. E o corpo mais importante do que a roupa? Sim. Qual é a receita, queridos? Qual é a receita para ter uma vida próspera e suprida em todas as necessidades essenciais? Busquem, pois em primeiro lugar, deixe do lado o que é secundário, o supérfluo, o que não é essencial. Busquem, pois em primeiro lugar, o reino de Deus. Um reino de paz, um reino de justiça e um reino de alegria no Espírito Santo. E todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Houve um rei muito abençoado. Durante mais de meio século, ele legislou como rei de Judá. Uzias. Este homem foi um homem extraordinário. Um homem que recebeu de Deus uma aptidão, uma habilidade muito grande, com respeito a exército, com respeito à agricultura, com respeito à guerra, com respeito até cuidar de rebanhos. Uzias tinha
16 anos de idade quando se tornou rei. Ele reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como o seu pai Amazias, e buscou, a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Segunda Crônicas, melhor dizendo, segundo livro de Crônicas, capítulo 26, verso 3 e 5, diz assim: enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele desenvolveu fortificações, máquinas, com engenheiros da época para lançarem flechas contra adversários, os filisteus, os árabes e outros povos. Fez e desenvolveu, junto com a engenharia da época, máquinas de lançarem pedras grandes. Teve a capacidade de descobrir onde havia água, cravando muitos postos, muitas cisternas, porque ele tinha um rebanho enorme. Este homem, queridos, por buscar ao Senhor, foi extraordinariamente ajudado por Deus. E assim se tornou muito poderoso e a sua fama espalhou-se para longe. Então, esta é a segunda verdade, queridos. A busca de Deus e do seu reino proporciona uma vida próspera e de suprimento de todas as necessidades essenciais. Que possamos, queridos, seguir a orientação de nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos ter temor do Senhor como Uzias, que possamos buscar ao Senhor e prosperarmos, que possamos sermos extraordinariamente ajudados por Ele, em razão, queridos, desta busca sincera e desta busca constante. Amém, queridos? Em terceiro lugar, quando decidimos buscar a Deus, procurar a Deus, demonstramos e revelamos o nosso amor a Ele. Olha que interessante. Salomão disse lá em Provérbios, capítulo 8, verso 17, olha que interessante. Amo os que me amam. Deus está dizendo isso. Amo os que me amam. E quem me procura, encontra. Então, quando procuramos a Deus, quando buscamos a Deus, pode ter certeza que isso para Deus é uma demonstração de carinho, de afeto e de amor. Amém? Quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei daquela mulher, uma meretriz, na época de Jesus. E a narrativa, a história dela acontece lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, a partir do verso 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher, não fala nem o nome dela, daquela cidade, uma pecadora, decidiu buscar a presença de Jesus. Trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando
que tipo de mulher ela é? Uma pecadora. Uma mulher de má índole, de péssima reputação. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos 2 devedores tinha com que pagar. Por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Ou seja, aquele que devia 500 denários. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus próprios cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os seus muitos pecados, ou os muitos pecados dela, lhe foram perdoados. Porque ela amou muito. Fica aqui esta verdade para nós. Quanto mais perdoados somos por Deus, queridos, mais responsabilidade, mais dever, mais desejo nós devemos ter de buscá-lo e amá-lo. Diga amém. Portanto, eu lhes digo, os seus muitos pecados lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas a quem, ou aquele a quem pouco se perdoa, ou pouco é perdoado, pouco ama, disse Jesus. Então, queridos, que esta terceira verdade fique registrada na nossa vida, soldada no nosso coração. Quando procuramos a Deus, quando buscamos a Deus e a sua presença, demonstramos e revelamos o nosso amor a Ele. Amém. E em quarto, em último lugar, isso aqui é maravilhoso, queridos, o que eu vou dizer aqui. E que você diga graças a Deus. Deus prometeu que se o buscarmos de todo o coração, o encontraremos. O profeta Jeremias disse: olha, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, aleluia, declara o Senhor. Deus prometeu que se o buscarmos de todo o coração, o encontraremos. O profeta Zacarias, no seu tempo, ele disse ao povo de Israel: assim diz o Senhor dos exércitos, povo e habitantes de muitas cidades ainda virão, e os habitantes de uma cidade irão a outra e dirão: vamos logo suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos exércitos. Eu mesmo já estou indo, disse o profeta Zacarias. E muitos povos e nações poderosas, falando de mim e de você, virão buscar o Senhor dos exércitos em Jerusalém e suplicar-lhe o seu favor.
Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia, 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes dos judeus e dirão: nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com vocês. Que coisa maravilhosa, diga aleluia. Há uma recompensa, queridos. Muito embora nós não buscamos a Deus, pelo menos no meu entendimento, na minha concepção, nós buscamos a Deus por aquilo que Ele pode nos proporcionar ou nos proporciona. Nós buscamos e adoramos a Deus, e servimos a Ele, e honramos o Seu nome pelo que Ele é, o Deus Todo-Poderoso. Mas há uma recompensa. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensam os que o buscam. Você quer que Deus recompense você? É tempo de buscar o Senhor. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Jesus disse: por isso vos digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar do peixe lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará no lugar do ovo um escorpião? Ou se lhe pedir pão no lugar do pão, lhe dará uma pedra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas dádivas, boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial que está no céu dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Eu termino esta reflexão tentando incentivar, estimular, encorajar, animar você a buscar o Senhor nesses tempos tão difíceis. A grande promessa para aqueles que buscam o Senhor é que Ele será encontrado. Se o buscares, Ele será achado por ti. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, versículo 9. E quando ele for encontrado, a grande recompensa, aquele que se aproxima de Deus, como nós lemos agora, deve crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. O próprio Deus é a nossa maior recompensa. E quando o temos, temos tudo. Temos em abundância, temos o essencial para a vida. Como disse o profeta, olhem para o Senhor e para a sua força. Busquem sempre, não de vez em quando, não aos domingos pela manhã. Busquem sempre a sua face, que você vai encontrá-lo, hoje e para sempre. Que seja assim na vida de cada um de nós. Busquem o Senhor. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por Ele enquanto Ele está perto. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Que haja uma disposição maior de buscarmos ao Senhor a tempo
e a fora de tempo. Que não sejamos como Ófine e Finéias, que não se importam com o Senhor, que não se importam de estar no templo de Deus, que não se importam com as ofertas e com os dízimos a Deus. Que sejamos, queridos, pessoas tementes a Deus, que tenham a disposição de buscar ao Senhor, porque esse é o desejo maior do nosso Deus. Que você tenha uma semana abençoada pelo Senhor e que a sua presença esteja sempre com você e a sua descendência para sempre. Amém, amém e amém.